Bem-vindos ao Serra com Estilo. O tema de hoje é a yoga. Ela é um estilo de vida? A instrutora Cristiane Cristófoli irá nos contar um pouquinho sobre a yoga, o quanto ela pode nos fazer bem e o que cada pessoa pode encontrar dentro da prática do yoga. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Obrigada pela tua contribuição que vai ser aqui conosco, falando um pouco sobre a yoga, né? Isso aí. O mundo da yoga, se a yoga é uma atividade ou é um estilo de vida, o que ela é, né? E de que forma que pode ajudar as pessoas hoje em dia. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cris, me conta um pouquinho como tu chegaste a se tornar uma instrutora de yoga, porque quando eu te conheci como fotógrafa. Sim, isso mesmo. Então eu fui para Santa Catarina, morei lá quase 10 anos e lá eu trabalhei o tempo inteiro com fotografia. Então eu fui para ajudar a minha irmã e meu cunhado que estavam com um estúdio de fotografia lá e ali eu fiquei com eles. Nesse período, terminando minha faculdade lá, que eu fazia administração de empresas. Sim. Voltei para seguir lá então e nesse meio tempo, eu fiz a pós-graduação de fotografia e estava todo afinco, com todo o trabalho dentro da fotografia. Dentro da fotografia. Nem imaginava mudar de ramo. Já tinha mudado porque eu estava na administração e entrei para a fotografia. Para mim já foi uma grande mudança. Sim, porque são áreas completamente diferentes. Uma é muito lógica. Isso. E a fotografia é bem artística, né? Abstrata de vez em quando também. Então foi legal porque foi uma grande mudança. Eu acho que esse caminho da administração para a fotografia me preparou para o yoga. Porque senão eu não teria conseguido chegar tão facilmente. Porque eu era muito certinha no jeito de trabalhar, no jeito de fazer, muito correta. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles no estúdio, eu até ficava assim, mas o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? E tinha vezes que não tinha tanta coisa para fazer assim e eu ficava preocupada, mas não, deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer, não pode ser assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, esse relaxar, esse soltar, a própria fotografia me trouxe isso. E esse olhar de calma, relaxa e olha a vida, aprecia essa paisagem, aprecia onde a gente está, né? Eu vim para Canela fotografando como fotógrafa em 2011, eu retornei. E dali eu já comecei a dar aula de yoga, porque as minhas amigas pediram para eu dar uma aula para elas. Eu pensei, bom, eu fiz a formação porque eu queria conhecer, queria saber mais. Você fez isso lá em Camboriú? Em Camboriú. Então eu fiz a formação lá. Eu queria conhecer mais da prática que eu estava fazendo, porque eu me sentia muito bem. Eu não conhecia muito do yoga, mas só as posturas em si, quando a gente está alinhado e com vontade de ter bem-estar e de se cuidar e de ser uma pessoa melhor, aquilo conversa contigo de certa forma, aquelas posturas agem em ti. Então eu ficava muito bem com a prática. E aí quando me disseram que para fazer aquela formação não precisava ser professor de yoga, eu fui direto fazer, porque... Mas qual que foi essa formação então que tu fizeste? É uma formação em Hatha Yoga. Certo.
E a formação durava 1 ano e, na verdade, para formar professor, né? Porque conhecia toda a filosofia, aprendia a dar aula e tudo, né? Mas como tinha aquele porém, ele que não precisava se tornar professor, podia fazer sua formação como um conhecimento, né? Sim. Eu fui certo, não pensei 2 vezes, a minha irmã me incentivava muito, então foi maravilhoso. A primeira aula que eu tive, eu disse assim, gente, era isso que eu queria a minha vida inteira. Era isso que eu buscava, era isso que eu não encontrava em outras filosofias. Mas a tua família, o pouco que eu conheço, tem essa sensibilidade, essa veia meio artística, digamos, né? Tem. Bom, a minha irmã, meu irmão, todos se tornaram fotógrafos através do meu cunhado, né? Uhum. Então, e são até hoje, a minha irmã só que já está em outra área, mas tiveram esse olhar assim mais artístico mesmo. E também dentro das terapias, que todos acabaram também de alguma forma entrando. Então, mais a minha irmã, a minha mãe entrou muito para as áreas de terapia, como reikiana, mestre reiki, dando cursos. Uma coisa leva a outra, né? E aí a gente via a mudança dela e dizia assim, poxa, eu também quero isso para mim. E daí a gente buscava também, ela acabou sendo nossa professora nos cursos de reiki, isso foi sensacional também. Essa conversa de especializações e aulas, isso faz a gente como professor se renovar, como pessoa se renovar, porque eu acho que toda a minha busca dentro desse caminho não foi só para passar para o outro, não foi só para querer ser uma professora, foi porque eu queria algo para mim que me fizesse bem, que me mostrasse uma outra forma de ver a vida, mais leve, com menos sofrimento, com mais alegria, com que a gente pudesse curar as nossas feridas e curar o que a gente tanto encontra como um atropelo ali, algo que é um obstáculo no teu caminho, de emoções, de situações. Então, esse caminho, essa caminhada de curso após curso vai ser sempre, eu acho que a vida inteira, esse aprendizado, né? Sim. E acho que isso a gente reflete e precisa refletir também dentro da prática para os alunos. Então, para quem não sabe, a Karina é minha aluna e a gente pratica bastante ali. Mas também. Eu sou uma aluna, eu sou uma aluna que, não sei quantos anos a gente faz já, uns 7, 8? Dá bastante tempo. Mas eu sou um ser humano de verdade, porque eu já parei umas 2 vezes e voltei, né? Isso aí. É algo que está dentro de mim que eu adoro. É isso então, aí. Algumas vezes na vida, né, eu disse, não, agora Mas por que eu parei? Depois, quando eu volto, eu fico me perguntando. São processos na vida, né? São processos. Assim como quando eu comecei a praticar yoga, eu parei para terminar a faculdade, segui de novo, parei acho que em algum outro momento e depois eu segui e não parei mais. E aí foi direto, né? Cris, o que é a yoga? Então, vamos lá. A yoga ou yoga... Dentro do português acaba ficando a yoga, mas normalmente vindo do inglês a gente fala o yoga, né? Tá. E yoga é um estilo de vida. Ele está dentro de uma cultura muito grande, de conhecimento muito vasto. Então, está dentro dos Vedas, que são escrituras sagradas. Veda significa conhecimento. E dentro desse conhecimento se busca uma maturidade para a gente lidar com as nossas situações, aprender a fazer questionamentos sobre a vida, sobre situações, sobre a gente mesmo. É uma busca de quem eu sou, entender quem eu sou. Então é esse caminho que faz com que a gente se perceba como ser humano e como um verdadeiro ser humano. Não um ser humano que quer ser melhor nem pior que ninguém, mas ele quer viver a sua verdade aqui nesse mundo. Então o yoga vem dentro dessa filosofia e ele é um caminho para entrar dentro desse estudo dos Vedas, porque o yoga é um caminho antes, digamos assim, porque ele é o que mostra esse estilo de vida e ele vai auxiliar a mente na busca do autoconhecimento. Para ter uma ideia de tão distante que é isso e que ainda vive até hoje, o yoga tem mais ou menos 5.000 anos e ainda dizem que pode ser mais.
era passado muito de mestre para discípulo. E a observação e as posturas são observação das coisas da natureza. São coisas da natureza como árvores, bichos. Então, aquele alongamento, aquela posição que no nosso corpo também pode ser reproduzido e como uma forma de se conectar também à natureza, e isso também é uma forma de libertação do corpo. Porque quando a gente começa a conhecer a prática, um dos livros que fala sobre yoga, que vai esmiuçar um pouco mais, que vai mostrar esse caminho do yogi, ou de quem quer se tornar um yogi, que eu digo que o caminho eu ainda quero me tornar uma yogini, né? Então, o caminho é longo, né? Mas um dos livros que fala sobre isso é o Yoga Sutta de Patanjali. Ali ele descreve muitos ensinamentos, desde o que é yoga, que é esse caminho, que é onde o yoga começa, que é o aqui e agora. Então esse seria um livro base, foi o primeiro livro que começou a ser escrito. É o livro que mais a gente estuda, dentro das formações, é o que mais a gente estuda, além do Bhagavad Gita, além das próprias Upanishads. Mas daí já entram outros, é muito vasto o conhecimento. Sim, mesmo, são vários tipos de yoga também, enfim, hoje em dia cada vez mais, né? Isso, então tem o Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga onde se fala que Hatha Yoga significa ter o domínio do corpo, o domínio da mente. Então, ter o domínio do corpo e da mente, tu vai buscar através das posturas físicas, porque o corpo te desafia, a mente desafia o corpo. Então, por mais que às vezes se fala também do ego, da competitividade dentro da prática, mas tudo quando é saudável e quando a gente consegue perceber o saudável com uma visão verdadeira e não com o que eu acho que é saudável, que daí a gente pode colocar muitas percepções nossas ali dentro que não seriam a verdade em si, né? Então, quando a gente busca esse caminho, a gente consegue fazer essa união de corpo, mente e espírito, que é verdadeiramente o significado do yoga, né? E essa ligação vem através desse autoconhecimento. A gente fala que quando a gente alonga, quando a gente movimenta, quando exercita o corpo, a gente exercita a mente também. A mente não fica de fora disso. Então, quando a gente dá à mente um desafio para que a gente faça dentro da prática, dentro das posturas, para desintoxicar o corpo, para liberar, para soltar, a gente também está dando a oportunidade da mente se expandir e poder mostrar ao corpo o que ela também pode fazer. Porque às vezes a gente tem uma limitação e a gente pega aquilo como nosso, né? Sim. Ah, eu não consigo chegar lá nos pés. Muita gente não quer entrar pro yoga. Vai direto pro físico. Isso. Muita gente não quer entrar pro yoga porque não tem alongamento. Mas na verdade, você entra pro yoga para justamente desenvolver o teu alongamento, né? E ninguém tem que ser não precisa ser nenhum mulher especialista. elástica. Se for, já não precisa nem ir para yoga, porque já está pronto. Então a ideia é isso, é ir para se trabalhar, para dar a oportunidade de se conhecer, de se perceber, de ver que é uma atividade diferente de outras e que a gente fala de atividade, como tu comentaste no início, né? Porque a gente está movendo o corpo, está mexendo o corpo e precisa disso para dar vida e para dar saúde, vitalidade para essa matéria física, para essa nossa casa, né? Para essa nossa morada. Mas a gente também diz que esse caminho de dar essa estrutura, de dar essa formação, também vai formar tudo que essas relações que a gente faz com a nossa rotina, com a nossa vida, não está separado. O que a gente faz com o corpo, aquela coisa que eu digo, mas eu não tenho alongamento, então não vou. Eu faço muitas coisas na minha vida que eu deixo de ter oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Sim. Então são bloqueios, a gente cada vez se une a esses bloqueios em vez de soltar. Então por isso que até o objetivo do yoga é liberação. Liberação no sentido de uma libertação, de se ver livre desses condicionamentos que tanto nos aprisionam. Certo. Isso é a causa de sofrimento do ser humano durante milênios. Essas escrituras do yoga de Patanjali vêm datadas de 2000 anos já. E elas são super atuais para hoje. A gente estuda e diz assim,
como assim que já se falava disso desde aquela época e a gente está nessa mesma busca hoje? Então Sim. quer dizer que o ser humano realmente não está se buscando, não está se conhecendo. Muitas pessoas sentem isso que a gente estava comentando, né? De que muitas pessoas dizem assim, mas o yoga não é para mim, é muito parado, não consigo dar conta daquilo, eu sou muito agitada, sou muito ansiosa. E nota uma coisa que a gente fala, que a gente é ansioso e é agitado, como se fosse algo bonito ainda, né? Porque na verdade não é. A gente não está tendo tempo de se cuidar, de olhar para si, eu falo isso aqui pra gente, mas eu falo de mim também, porque muitas vezes eu me pego às vezes ansiosa e querendo fazer as coisas agitadas. Aí quando a gente começa a se trabalhar e se cuidar e perceber e viver um pouquinho dessa filosofia aí do presente, a gente logo desperta e diz assim, não, peraí, calma, respira, não entra nessa. Porque o que eu quero ter é tempo de dizer assim, estou muito bem, eu quero viver a vida. Então, essa consciência que o yoga vai trazendo pra gente é de que a gente pode parar e olhar para a vida e ainda seguir fazendo um monte de coisa, porque a mente ela não precisa parar, ela não precisa desacelerar e ficar zen, calma, não é isso nem o que eu sou como professora, mas a gente aprende os momentos em que a gente quer estar calmo, precisa se cuidar, precisa dar um passo para trás. Enquanto que quando a gente não está envolvido com coisas que tragam a tua mente para uma atenção, para o momento presente, tu não aprende a fazer isso. Tu não tem mais, fica na mão das outras pessoas fazer isso por ti. Então o yoga traz esse autoconhecimento como você se apossar da sua própria vida. Um estilo de vida. Eu consigo dar conta, eu aprendi a dar conta de muitas coisas em mim. Aí daqui a pouco eu olho, não, agora eu preciso de ajuda também, preciso de uma terapia, preciso de uma massagem, preciso fazer mais yoga, preciso fazer alguma atividade, preciso buscar algo espiritual que preencha em mim algo que está faltando na minha rotina. E aí eu consigo olhar isso, né? Porque nem sempre precisa ser o zen, né? Eu brinco que mentes ágeis precisam ter no mundo, senão não tem líderes, não tem quem faça coisas novas, não tem quem faça outras coisas, né? Sim. Só que essas mentes também, às vezes, podem ver, talvez, com essa nova vinda da modernidade, quem sabe uma modernidade que consiga lidar melhor com a mente e com os pensamentos, Sim. Consiga ainda fazer com que isso seja leve, além de tão produtivo, além de tão prazeroso, além de tão bem vivido, e ainda está se buscando se melhorar e ser uma boa pessoa e ver as pessoas ao seu redor bem, e ver os lugares bem, ver a nossa natureza bem. Então, que isso possa estar muito mais agregado. Eu acho que isso é possível. Certo. Porque eu acho que essa vida de muita loucura dá para começar a ficar mais para trás. E tem muita coisa mostrando isso, né? Nós estamos realmente em busca trás. disso, porque as pessoas acabam ficando doentes por ou saúde, ou cabeça, enfim, por tantas coisas. É o fazer sem querer nada de volta, no sentido assim de imediatismo. Então, como nós não estamos na Índia praticando, né? Então, a cultura lá é totalmente diferente. Então, para nós adaptarmos, até por isso que veio muito dos asanas aqui para o Brasil e para o Ocidente, né? E das posturas físicas que são os asanas, né? E não veio tanto da filosofia. Então, a filosofia vai entrando aos pouquinhos dentro da aula. Mas dentro disso que tu falaste, a gente vai conseguindo ver que sem imediatismo a gente consegue fazer várias coisas sem estar ligado ao tempo. Eu comecei a fazer yoga, mas não faz efeito ainda. Quando é que vai começar? Tipo, esses memes que falam, né? Paz interior, quando é que vai chegar? Né? Não é assim mesmo. Então a prática nos vai fazendo cada vez mais esse polimento, esse diamante bruto ficar cada vez mais belo, né? Então eu acho que esse caminho eu acredito, eu diria por mim, para mim, que não seria só para essa vida, mas é um caminho que eu estou fazendo, eu estou tentando que ele seja muito bom nessa vida, para quem sabe na próxima ser melhor ainda. A gente procura sempre essa evolução, né, Cris?
Índia. Tu já foste 2 vezes, né? Sim, 2 vezes. Todo mundo pratica yoga na Índia. O que é a yoga na Índia? Como as pessoas enxergam hoje? Porque ela começou como um estilo de vida, certo? As pessoas praticavam por buscar qualidade de vida. Sim. O yoga está, do que eu conheço, assim, dentro da filosofia, dentro da Índia, dentro da tradição, assim, ele está muito inserido dentro das escolas. E ali, nas escolas, as crianças que têm acesso à escola, elas conseguem fazer e seguem praticando durante o tempo que tem ali a prática à sua disposição. Eu acho que é passado muito dentro das culturas, dentro de sábios, gurus, mestres, das famílias. Também é passado dentro deles, dentro dessas comunidades, dentro de ashrams, dentro desses espaços dos gurus e mestres indianos que também levam esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse conhecimento da vida e do absoluto. O absoluto a gente pode dizer como Deus, como uma energia, mas que levam esse conhecimento adiante e que dedicam as suas vidas para isso. Então, o yoga está inserido muito dentro da sociedade, mas segue quem quer, porque assim como tem o yoga, esse conhecimento que é libertador, que não tem vínculo com religião, ele simplesmente é universal, digamos assim. Tem também o hinduísmo, tem as religiões, tem diversas religiões dentro da Índia, então ali se distribui, acaba se diluindo, né? Uhum. Alguns fazem, outros não, e assim vai seguindo. Mas ela é muito importante, né? Dentro da sociedade. Né? Na Índia ainda existe competições de yoga, demonstrações de yoga. É um país que precisa de muita coisa, é um país que tem, infelizmente, também muita corrupção, mas a gente vê essa espiritualidade como uma forma, a espiritualidade que eles têm, que acho que é um espelho pra gente, que é muito forte, é ampla, eu acho que a gente não consegue ter noção do quão devoto eles são, e não só em religião, assim, mas pensando como em relação à natureza, em relação à própria Mãe Ganga, que eles chamam, né, que é o rio. E então eles têm uma devoção, um cuidado com esse lado espiritual que a gente não aprendeu até aqui no Ocidente, né? Então, Paramahansa Yogananda já falava que a Índia precisava aprender com o Ocidente essa parte toda de higiene, limpeza, e o Ocidente ia aprender com a Índia toda essa parte de espiritualidade que é tão forte, tão intensa lá, e tão rica, né, dentro dessa área. Vale a pena ir conhecer, fazer a prática. Não gostou de uma, vai na outra. Não gostou daquela, experimenta a outra e vai indo, porque o yoga é um estilo de vida tão bacana, tão bom, que eu recomendo muito, porque é sensacional, é transformador. Que vale a pena tentar buscar, encontrar que estilo que tu gostaria. Hoje em dia também tem yoga tibetano, hoje em dia não, mas já existe também o yoga tibetano. E então tem tantos tipos de yoga, tantas formas de buscar isso, que a filosofia a gente vai conhecendo aos pouquinhos através disso daí também, né? Então, ir numa prática mais fraca, ir numa prática mais forte, e isso falando fraco e forte, não querendo colocar como boa ou ruim, mas por estilo mesmo, por gostar, por ter afinidade, por se sentir melhor. Daqui a pouco, às vezes, a mente precisava de uma coisa mais calma, mas eu, no momento,
consigo dar conta de uma prática mais forte, porque eu tô acelerada e tô precisando daquilo, então faz aquilo, supre aquilo no teu corpo, gasta aquela energia, deixa que a prática vá conseguindo equilibrar a tua energia, daqui a pouco a gente consegue olhar melhor e dizer assim, poxa, eu vou tentar outra, como é que será que é? Sim. Ou mesmo seguindo aquela que está fazendo, aquela que buscou e uma pessoa idosa, ela pode fazer, ela pode começar, ela que nunca fez atividade física, uma pessoa idosa que gostaria de conhecer, ela pode fazer? Pode fazer sim, qualquer idade. Meu aluno mais velho tinha 87 anos, então a gente fazia, a prática era adaptada, muitas coisas diferentes, mas é yoga porque tem uma essência, tem um valor, tem uma busca de bem-estar, tem um propósito. Então, qualquer idade dá para buscar. Claro, eu acho que a gente precisa respeitar as nossas fases, porque a gente tem fases que a gente, se olhar pelo trabalho, é mais fácil de a gente relacionar, né? A gente tem fases que a gente está num turbilhão de trabalho e daqui a pouco a gente quer começar a desacelerar um pouquinho. Então, na prática também vai ter isso. Tem épocas que a gente gosta de fazer mais alguma coisa assim, ou mais forte, ou mais fraca, ou um estilo ou outro, então assim também vai sentir. Eu já senti que eu gostava da prática mais intensa e depois que eu fiz essa prática do hormonal, eu fiquei apaixonada pela prática Tu já tá dando essa yoga? Já estou começando também com a prática do hormonal. Então, quando fiz a prática, eu senti uma vida percorrer pela coluna, digamos assim. Conta pra gente o que é essa yoga hormonal. Então, esse yoga hormonal ele vai trabalhar as glândulas endócrinas por alguns estilos de postura, muito parecido com o que a gente faz em todas as outras aulas, mas vem com algumas respirações a mais. E a respiração pranayama, quando a gente trabalha dentro da prática, ele é muito ativador, ele aquece, a gente tem pranayamas desde que os que acalmam e o que faz apaziguar, dar uma baixada na tua energia, dar uma baixada na energia, eu digo assim, quando a gente está muito acelerado, né? Dá pra gente poder dar uma pausa pro corpo, né? E tem os ativadores onde a gente vai trazer mais ação, mais energia. E quando a gente fala isso dentro da prática, a gente traz isso daí no sentido de poder mover internamente todos os líquidos, toda a ação que precisa, aquecendo o corpo pela temperatura e trazendo pela temperatura também essa ação interna. E ali vai movimentando toda a liberação que as glândulas já fazem para o nosso corpo, trazendo todos os benefícios. Glândulas que estão trabalhando a mais começam a equilibrar, glândulas que estão muito baixo, o trabalho começa também a vir e ter uma elevação até que se equilibre. Então já tem estudos. Sempre surgem coisas novas, né? Sempre. Na verdade, o yoga hormonal está dentro de todo o yoga, né? Sim. Que ele já faz isso. Ele já faz isso na prática. Já faz isso na prática. Só que agora é uma prática mais focada. Exatamente. Tá. Veio com esse nome, veio com um mix de posturas ali, que são posturas fixas, e a gente vai se trabalhando dentro daquelas posturas. Só que aquilo ali vem com um up nesse trabalho voltado para os hormônios. Perfeito, tanto para homens quanto mulheres. Yoga é saúde. Yoga é saúde, sempre. Yoga saúde, vida, saúde mental, saúde física, emocional. Vitalidade, equilíbrio. Cris, então eu gostaria de agradecer por todas as informações que tu passou para nós, dizer que eu te admiro muito porque ela é um estilo de vida, né? Tu tens um conhecimento bárbaro e passou muitas coisas importantes, eu acho. Espero que as pessoas absorvam e curtam, assim. Eu gostaria de te agradecer, então. Muito obrigada. Te dar umas flores da Rega Flor. Ai, que linda. Escolhidas para você. Amor. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço também. Espero que ajude esse conhecimento também a desmistificar um pouquinho algumas coisas a mais. Um pouquinho a mais que a gente fala sempre ajuda a esclarecer, a entender o que faz desse mundo tão famoso agora do yoga, né? O que tem ali dentro, essa postura, não é só postura, tem algo por trás também que sustenta ele até hoje, né? Cris, eu gostaria de te pedir então para tu encerrar o programa de alguma forma para nós, que tu possa passar alguma mensagem ou, enfim, passar um pouquinho como é o teu estilo de vida, yoga.
Então vamos encerrar que nem a gente encerra a prática, né? A gente encerra com o mantra. Então esse mantra Shanti Mantra, a gente faz falando a palavra Shanti. Shanti significa paz. E a gente fala 3 vezes a palavra Shanti porque a gente pede paz para o mundo físico, mental e espiritual. E essa paz não é para eu estar em paz e jogar as coisas para baixo do tapete e dizer assim, tá, agora eu estou em paz, deixa eu ficar aqui porque eu fui pro yoga, eu estou em paz, né? Mas na verdade, para a gente ter paz na nossa vida, às vezes precisa de muita movimentação, precisa de algumas guerras, digamos assim, no sentido de que a gente precisa mover muita coisa para conseguir deitar no travesseiro e dizer, hoje eu durmo bem, hoje eu durmo tranquilo. Então, que a gente não tenha medo de fazer essa busca interna na gente ou no que a gente precisa ao nosso redor para conseguir ter momentos de verdadeira paz, de verdadeira felicidade, né? Então, vamos com esse mantra então. Então vamos com esse mantra. Vamos lá, inspirando então. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. Namastê. Muito obrigada. Muito obrigada também.